Programa Entre Nós, um oferecimento Luminária, indispensável e Up Design Inteligente. No Entre Nós dessa semana, vamos falar sobre mudanças na taxa de colesterol que pode surpreender muita gente no exame de sangue. E você vai conhecer um novo conceito para assistir conteúdos na net, a multitela. Tem a apresentação de um novo quadro com a designer Roberta Urquiza, com apoio da Fabi Gaspari, que vão mostrar que é possível decorar sem gastar muito. E a doutora Natália Haddad volta para falar sobre preenchimento facial, tirando todas as dúvidas da população. E é claro, as nossas personais com o quadro Fitness. E você também vai ficar passado de ver o que aprontaram com Lilian Galvão aqui hoje. É meu aniversário, mas aprontaram, vocês vão ver. É muito legal, eu adorei, foi muito legal tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Que foi Ai, gente, desculpa, faz de novo. Meus queridos, sejam bem-vindos. Minha voz tá ruim, Lilian. Faz de novo. Não consigo. Queridos, sejam muito bem-vindos. Mudar. Essa voz limpíssima aqui à sua disposição. Vamos perdoar ele hoje. O que você aprontou? Fala, essa semana. Ó, é terrível o tempo em Sorocaba, né? Não é? Fala a verdade. Tá chovendinho. Não, isso é as pessoas que falam. Eu tô dizendo assim, chovendinho, chauzinho. Que dia a gente podia fazer sobre isso, né? Vamos falar? Eu adoro falar sobre isso. Palavras inventadas pelos sorocabanos. Pois é. Eis mais um Entre Nós com o Alex. Meu, deixa eu terminar Roquinho. de falar. Roco. Tô mal, gente. Eu vou dizer por quê, mas sou trabalhador. Ah, a Carol falou assim, fica em casa descansando. Eu pensei, não vou deixar minha vaga aqui, porque essa aqui é louca pra arrumar outra pra ficar no meu lugar. Eu conheço. Mas eu tô com muita gripe. Mentira, a diretora falou, fica em casa que a Lilian manda super bem sem você. Ele falou, tô indo pra ir agora. Ela é do jeito que ela é, minha filha, pega tudo aqui. Eu te amo, meu amor. Esse programa sem você não é... Então, olha, tá vendo? Eu ia elogiar, não vou elogiar, mas você não merece. Você merece. Tá aqui. Olha como você é falso. E você não tá feliz hoje com essa presença no nosso estúdio? Você sabe a taxa do seu colesterol? Não, falando sério. Sabe ou não sabe? Saber, a gente sabe, porque tá sempre fazendo aí... Não é. Exames, a maioria dos brasileiros não sabem, querida. A maioria não sabe, isso é óbvio, era o que quase eu ia seguir. 70% dos Mas brasileiros. precisa estar fazendo cuidados sempre, porque você faz hoje, daqui uma semana, isso pode mudar, você sabia disso? Mas é tão rápido assim? Quem vai nos dizer? Quem vai nos dizer, Alex? Meu Deus do céu. Eu tinha certeza que seria esse o semblante. Jesus, o que Fala aconteceu sério. quando abriu as portas do céu? Você viu? Que coisa linda. Tudo bem-vinda, bem? doutora. Obrigada. Doutora Alessandra, especialista em cardiologia e arritmologia. Gente, essa mulher é tão linda que chega a doer. Não quero ficar olhando pra ela, não. E além de ser Faz a bonita, entrevista aí que eu não vou falar com ela, não. É uma médica com um assunto muito interessante. É verdade. É verdade, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença, estar aqui no Entre Nós. É um prazer imenso o convite. Tá? Obrigada. E realmente é verdade. A maioria dos brasileiros desconhecem suas taxas de colesterol, tá? Isso acontece porque a maioria nunca foi ao médico, nunca passou por algum exame complementar. E o argumento deles é exatamente esse. Eu sempre vivi bem, eu nunca tive nenhum sintoma, por isso eu nunca procurei o médico. E o que é importante a gente dizer? Que o colesterol alto, assim como outros problemas de saúde, são doenças silenciosas, o que faz os pacientes acreditarem que estão com a saúde em dia. Isso não é verdade. E o fato de estar dessa doença ser silenciosa, a gente pode ter que tipo de situações que pode acontecer de uma hora para outra na vida da gente? Bom, o colesterol alto, também conhecido como dislipidemia, né? Ele leva à formação de uma doença chamada aterosclerose, que consiste numa inflamação crônica das artérias de grande e médio calibre. Aí vem o infarto. Daí, com isso, vai agredindo o endotélio, que seria a parte mais interna dos vasos, né? A camada íntima seria a mais interna, e fazendo com que essa agressão cause uma disfunção e ocorra o depósito de colesterol nestes locais.
E com isso, é aí o start, né, que desencadeia as doenças cardiovasculares. E silenciosa, né, doutora? Silenciosa. E silenciosa. Por isso viu, que o minha cara, gente? de repente, teve um infarto e não sabe de onde, né? Não Infartou. sabe. Exatamente. Isso é importante a gente dizer, porque as pessoas, né, vão no Dr. Google, né, vão lá pesquisar, ai, dor no nada a peito, ver. palpitação, falta de ar, são sintomas de colesterol. Mentira, tá? É importante a gente ressaltar isso, porque o que pode acontecer é parecido, são doenças, então esses sintomas causarem algumas doenças que vêm a partir do colesterol, mas não que o colesterol cause os sintomas. Por exemplo, dor no peito leva ao infarto, e o infarto sim pode ser provindo de um colesterol alto anteriormente. Por isso que esse monitoramento tem que ser feito sempre. Bom, é muito importante sim um segmento médico regular, contínuo, principalmente pacientes de alto risco, ou muito alto risco, que serão classificados pelo médico, tá certo? Então... E o que seria pacientes de alto risco? Os pacientes, eles são classificados em consulta médica por um score de risco global. Então, o médico vai conversar, tirar toda a história, saber os antecedentes, doenças prévias, ou fazer até mesmo o diagnóstico de doenças desconhecidas, e a partir daí vai classificá-lo em baixo, intermediário, alto risco e muito alto risco, que é uma das novidades aí da nova diretriz. Os pacientes de muito alto risco são aqueles que já tiveram uma doença cardiovascular estabelecida, como infarto e AVC. Quanto de alto risco, podemos destacar aí diabéticos, pacientes com insuficiência renal crônica, doenças de aorta, como por exemplo o aneurisma, e até uma aterosclerose subclínica, tá? Doutora Alessandra, houve uma mudança agora nas taxas, né? Sim. Ou seja, mudança de valores de referência, que é como é chamado, né? Exatamente. Valores de referência do seu exame médico. Esses valores hoje mudaram. Como estão hoje? Porque, de certa forma, a gente é acostumado a fazer esse exame, a gente tem uma certa referência. Sim. Qual é a nossa nova referência para essa taxa? Exatamente. Foi publicado recentemente as novas taxas ainda mais rígidas do que as anteriores. Nossa! Então, por exemplo, colesterol total, que Sim. desejava-se menor do que um valor de 200, Sim. hoje passa a menor do que 190. Verdade. Verdade. Assim como também as outras frações de colesterol, Sim. como o HDL, que é um colesterol bom, né? É um colesterol de alta densidade. Antes esperava-se maior do que 60. Sim. Hoje maior do que 40. E isso vem Tá. por conta que sabe-se que o grande vilão aí é o LDL. É o LDL. O era isso que eu ia LDL é comentar. um o vilão colesterol do ruim. povo. Ele é um vilão porque é ele que é o responsável por grande impacto dos desfechos cardiovasculares. Então a meta dele tornou-se ainda mais rígida. Ah, entendi. Então, e a taxa do LDL, que é de extrema importância sabermos, porque o LDL é o vilão do nosso organismo, né? Isso. A taxa dele então mudou também. Mudou também. Tá. Antes preconizava-se uma taxa inferior Sim. a 70 para pacientes de alto risco, Correto. que são aqueles pacientes da classificação anterior. Aham. E hoje deseja-se aí que ele seja mais rigoroso ainda, ou seja, um valor inferior a 50 para aqueles pacientes de muito Olha! alto risco. Você está me dizendo então que aqueles exames que nós temos em casa... As referências mudaram. Ó, Rasga tudo, vai refazer fazer de tudo, não é novo. isso, doutora? Exato. Doutora Alessandra, eu gostaria de fazer mais um convite, estender esse convite. O assunto ele é bastante extenso. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui no Entre Nós e Obrigada. agradeço o convite. E vai voltar, né, doutora? Com certeza, certeza. com o maior prazer. É, agora uma observação muito importante. Doutora acabou de falar aqui os novos valores de referência do seu exame. Não é porque você fez um exame, a doutora falou que se tiver acima ou abaixo, tá bom ou tá ruim. Existem comparativos, não é isso, doutora? Exato. Todo valor de referência de um exame, existe o comparativo, o de cima com o de baixo, de um lado com o outro, que é só um excelente médico como a doutora Alessandra pra te, de fato, diagnosticar. E olha, nós vamos para um intervalo comercial sempre com alegria de dizer que é um prazer ter vocês na nossa companhia. Já voltamos com mais Entre Nós.